Olá pessoal, vamos aí dar início à última videoaula a respeito do tema de cônicas. Então, mais precisamente, nós vamos falar sobre a hipérbole. Então, a ideia geral aqui, o panorama geral da aula de hoje é muito similar às duas últimas videoaulas que eu mandei para vocês a respeito da parábola de elipse, né? Então, a ideia aqui é a gente obter a equação da hipérbole em determinados contextos e também a equação da hipérbole deslocada no eixo X ou eixo Y. Certo? Então, sem mais delongas aí, pessoal, vamos aí para aula. Deixa eu pegar a mãozinha aqui para facilitar as coisas. Então, hipérbole, pessoal, considerem um plano dois pontos distintos, F1 e F2. Então, eles estão aqui aparecendo no desenho para vocês. F1 e F2, né? Então, hipérbole para nós, pessoal, vou descer aqui para aparecer melhor o desenho para vocês. É o lugar geométrico dos pontos cuja as diferenças das distâncias em módulo até F1 e F2 é constante. Então, o que isso quer dizer? Vou descer aqui para vocês para aparecer melhor o desenho e a relação. Então, o que isso quer dizer? Se eu tiver um ponto P qualquer aqui, a hipérbole é esse desenho aqui, pessoal. Esses dois ramos aqui, do lado esquerdo e do lado direito, tá? Então, se eu tiver um ponto P aqui, hipérbole para nós é o conjunto de todos os pontos, tal que se eu pegar o tamanho de P a F1, o segmento do vetor de P a F1, e subtrair do tamanho do vetor de P a F2, eu vou obter sempre o mesmo número que estou chamando de 2A. Tá? A subtração estou pensando aqui em módulo, tá, pessoal? Então o tamanho do vetor PF1 menos o tamanho do vetor PF2, em módulo, a diferença é uma constante. Tem que estar chamando de 2A. Alguns nomes que nós vamos usar aqui no decorrer da aula de hoje que são importantes. Os pontos F1 e F2 são chamados de foco da nossa hipérbole. Tá? O ponto A1 e A2 são chamados de vértices. O eixo aqui, pessoal, A1 A2 aqui, essa semirreta, é chamado de eixo real, e B1, B2 aqui, B1, B2, eixo imaginário. Como vocês já viram, o tamanho do centro aqui da hipérbole está chamando de origem até o A2 é A, e a mesma coisa de O até A1. Então a distância de A1 até A2 é 2A. Tá? Esse A pequenininho. Então, de novo aqui também, não está escrito aqui, mas daqui a pouquinho vai aparecer para vocês. A distância do centro da origem até F2 é C, e a distância do centro da origem aqui até F1 também é C. Logo, a distância de F1 a F2 é 2C. Então, se o C é o número dado e o A é o número dado, esse valorzinho B aqui, ele é obtido por meio da relação no triângulo retângulo aqui, onde tem um triângulo retângulo onde a hipotenusa é C e catetos B e A. Tá? Então, são todas essas informações que nós precisamos para esboçar as equações da hipérbole. Vou descer aqui um pouquinho para vocês. Então, o que está aparecendo em vermelho para vocês foi tudo que eu acabei falando. Tá? Então, basicamente, aqui o foco é F1 e F2, distância entre os focos 2C, os vértices é o ponto A1 e o A2, o eixo real nada mais é que o segmento A1 e A2, tem comprimento 2A, o eixo imaginário, eu falei para vocês que era o 1B2, mas acabei não falando que ele tem que ter comprimento 2B, e o valor de B ele é obtido pela relação do teorema de Pitágoras. Correto, pessoal? Tá aí, C ao quadrado igual B quadrado mais A ao quadrado. E assim como nos outros casos, a excentricidade para nós é o valor C dividido por A. Então nessa videoaula, pessoal, vou fazer de uma forma mais rápida, tá, todas as equações da hipérbole. A ideia é muito similar às últimas duas videoaulas. A gente vai obter algumas equações das hipérboles e depois deslocar ela no plano. Então a primeira equação que a gente mostra é a equação da hipérbole, que o eixo real está sobre o eixo x. Tá? Então o eixo real, lá no caso que eu mostrei para vocês, é o segmento A1, A2. Que é justamente, pessoal, o eixo real está sobre o x, que é justamente esse desenho que está aparecendo aí para vocês. Eixo real, ele está sobre o eixo x. Então se você tiver uma hipérbole com essa cara, a equação
para esse tipo de hipérbole é dado por essa expressão x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b² igual a 1. Certo? Agora, se eu tiver um eixo real que está sobre y, que seria uma hipérbole mais ou menos com esse desenho, tá pessoal? Meu desenho ficou horrível aqui, desenhar à mão é péssimo, mas é mais ou menos esse desenho. Então, a equação seria y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b² igual a 1. Obviamente, essas equações, pessoal, nascem, claro, principalmente essa primeira aqui no caso, nasce dessa relação que aparece aqui em azul para vocês, fazendo os cálculos. Perfeito? Então, temos duas equações. Quando o eixo real está sobre x, ou, que é o caso do primeiro desenho que eu mostrei para vocês, ou o eixo real está sobre y, que é esse desenho horrível que está aparecendo para vocês em azul. Tá? Da mesma forma, podemos considerar essas equações com hipérboles deslocadas. Tá? Então, fora da origem. Mais ou menos algo desse tipo aqui, tá, pessoal? Perdoe pelo desenho péssimo. Mas, se o centro não é mais o 0, 0, mas mais um ponto fora da origem, mais ou menos onde está minha mãozinha, o meio aqui, né? É mais ou menos onde está minha mãozinha. Então, pego as coordenadas, eu acabei não escrevendo aqui, né, pessoal? Mas vamos completar aqui. Se eu pegar as coordenadas do centro aqui, né? H e depois aqui o pontinho K. Então, eu simplesmente introduzo isso na formulazinha do eixo, quando o eixo real é paralelo ao eixo x, considerando H e K como centro aí da hipérbole. Certo? Aqui, no nosso caso, o eixo real está paralelo ao eixo x. Então, o Azinho aqui, que determina o tamanho, é relacionado ao tamanho do eixo real, está paralelo, que está na variável x, então é paralelo ao eixo x. Similarmente, também a mesma coisa, quando a gente tem o quê? Um eixo real paralelo a y. Então, mais ou menos uma equação, uma hipérbole desse tipo aqui. Então, novamente, se o centro ali tiver essas coordenadas H e K, tá? Mais ou menos o centro está por aqui. Então, a equação é dada por essa expressão que está aqui. Estou mostrando aqui para vocês. Y menos K ao quadrado dividido por A ao quadrado menos x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, vou fazer essa aula um pouquinho mais rápida, pessoal, porque é muito similar às ideias de tudo que a gente já viu, tanto para parábola quanto para elipse. Mesma ideia. Certo? Então, o objetivo aqui agora é fazer um exemplo para a gente brincar com essas fórmulas. Então, o exemplo que está aparecendo aí para vocês é o quê? Ele pergunta o seguinte. Qual a equação da hipérbole de vértices A1 igual a 1 e menos 2 e A2 5 menos 2, sabendo que f igual a 6 e menos 2 é um de seus focos, tá? Então ele quer que a gente determine a equação da hipérbole. Então eu já tinha preparado para vocês esse desenho aí que está aparecendo na tela para vocês, esse plano cartesiano com os pontos já A1, A2 e F. Então, justamente são as coordenadas do ponto A1, aqui o A2 e o F. Eu acabei chamando de F2 porque é um dos focos, tá? Então, a ideia é a gente determinar quem? Quem é o foco 1, certo? E traçar mais ou menos aqui a nossa hipérbole, claro, determinar a equação. Então, vamos lá. Primeiro, até ajeitei aqui na minha cadeira para poder escrever direito. Vamos descer um pouquinho aqui para criar espaço. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar encontrar a fórmula aí da hipérbole. Primeiro, qual a equação geral? A gente vai descobrir agora o que é x. A gente sabe que a equação geral, x menos h ao quadrado, menos y menos k ao quadrado, igual a 1. Isso que vai aparecer dividido por a ao quadrado dividido por b ao quadrado. Por que eu coloquei o a nessa posição aqui e não o contrário? Porque a gente tinha visto aqui anteriormente duas fórmulas diferentes. Porque, pessoal, se vocês perceberem, como o foco está aqui, o F2, mais ou menos a nossa hipérbole vai passar por aqui e mais ou menos por aqui, tá?
O desenho ficou horrível, mas para vocês terem uma ideia que o eixo real da hipérbole, ela é paralela ao eixo x. Então, se ela é paralela ao eixo x, então necessariamente a equação da hipérbole procurada tem esse formato, ou seja, aqui o a tem que estar embaixo do x. Vou até apagar esse rascunho aí para a gente não bagunçar o nosso desenho. Tá? Então, basicamente, pessoal, é isso que a gente tem. Pela cara aqui dos pontos A1, A2 e o foco, a gente sabe que o eixo real dessa hipérbole é paralela ao eixo x, então necessariamente a equação que a gente está procurando tem esta cara aqui. Tá? Então, para a gente encontrar aqui os dados que faltam para essa equação, a gente tem que encontrar o h e o k, que é justamente o centro da nossa hipérbole, o a e o b. Vamos lá. O centro primeiro. O centro, pessoal, nada mais é que o ponto do meio entre A1 e A2. Quem é o carinha que seria justamente o meio? É justamente aqui, que está de 1 até 5, o meio é aqui, ó, nesse pontinho aqui. Quem é as coordenadas desse ponto? As coordenadas desse ponto, pessoal, nada mais é que é 3 para x e menos 2 para y. Como o nosso C é 3 menos 2, a gente vai voltar depois e substituir o H e o K aqui. Então, esse cara é o nosso H e esse cara é o nosso K. Então, H e K resolvidos são as coordenadas do centro, que é justamente o ponto do meio entre A1 e A2. Então, falta a gente encontrar o A e o B. Então, quem é o valor de A, pessoal? Se vocês voltarem lá em cima, a distância de A1 até A2 é 2A, certo? Então, significa o quê? Que de A1 até C é A e de C até A2 é A. Então, essa distância aqui, pessoal, ficou horrível. Aqui, vou tentar escrever mais devagarzinho, um pouquinho melhor. Esse tamanho é A e esse tamanho é A. Então, de 3 para 5, o nosso A é o quê? 2, né, pessoal? Então, a distância aqui, o tamanhozinho do A é de 3 até 5, que é 2, né? Que é de 1 até 3 também, que é 2. Então, o nosso A, a gente tem que ele é 2. Então, olhando para a nossa fórmula, a gente já tem o H, o K, temos o A, falta encontrar o B. Tá. Vamos um pouquinho mais adiante. Para encontrar o B, conforme no início da aula, o B é dado pela relação de Pitágoras. Tá? Só que com a relação de Pitágoras, eu vou escrever ela aqui embaixo. A relação de Pitágoras ela nos dá o quê? Que lá no início da aula, b ao quadrado é igual a quem? C ao quadrado menos A ao quadrado. Deixa eu só voltar aqui para vocês, pessoal. Deixa eu apagar esse em vermelho. Vamos voltar lá no início aqui da aula para vocês verem qual é a relação exata do teorema de Pitágoras. Vamos voltar. Voltando aqui. Então, olha o triângulo. É C ao quadrado igual B quadrado mais A ao quadrado. Então, essa é a relaçãozinha que a gente tem. Então, eu vou escrever ela lá embaixo, antes de fazer qualquer tipo de conta. Então, a gente sabe que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Quero encontrar o valor de B, que é isso que falta. Então, B ao quadrado é igual a ao quadrado. Opa, estou quase errando aqui. C ao quadrado menos A ao quadrado. Bom, o valor de A eu tenho. Falta encontrar o C. Mas quem é o valor de C, pessoal? Nada mais é que a distância do centro até o foco. Então, qual é esse valor? Qual a distância do centro até o foco? Seria a distância de 3 até 6. Então, isso é, nada mais é, eu vou escrever aqui para vocês. Esse cara aqui, pessoal, ficou horrível, né? Mas um dia eu me acostumo com essa luzinha. A distância aqui, do centro até F2, é o valorzinho de C. C pequeno, tá, pessoal? Aqui é o centro e aqui é o valorzinho C. Então, de 3 até 6, o C vale 3. Então, eu vou escrever aqui do ladinho para vocês. O C, ele vale 3. Então, substituindo na formulazinha aqui em vermelho, o que a gente vai ter? Que B ao quadrado é igual a 3 ao quadrado menos
2 ao quadrado. Isso aqui nos dá que b é igual a 5. Certo? Então, eu tenho o valor de b. Então, olhando para a fórmula aqui em questão, preciso do h e do k, já tenho, que são as coordenadas do centro da nossa hipérbole, certo? O a gente tem, o c, com o valor de c, que é a distância do centro até o foco, a gente encontra o b por Pitágoras, utilizando Pitágoras, e obtém o valor aqui exato de b, que é 5. Então, eu vou substituir na formulazinha aqui, por fim. Vamos lá? Só para terminar. Então, vou trazer essa fórmula aqui para baixo. Vai ficar um pouco bagunçado, pessoal, mas é mais para vocês entenderem. Então, por fim, a gente obtém qual fórmula? X menos o h, que é 3 ao quadrado, dividido por a ao quadrado. Meu a é 2, então a ao quadrado é 4. Menos y menos k. Mas o k é menos 2, então vai ficar mais 2 ao quadrado, dividido por b ao quadrado. Nosso b é 5, então 5 ao quadrado dá 25. Tá? Pessoal, só um detalhe, acabei errando aqui. Vou apagar aqui. Um erro aqui fatal, pessoal. Vamos tomar cuidado aqui. Aqui, pessoal, eu acabei errando a conta. Ó. Aqui vai dar aqui 9 menos... vamos voltar aqui. B ao quadrado, aqui na relação de Pitágoras, dá 9 menos 4. Isso é B ao quadrado aqui, pessoal. O B ao quadrado é 5. Certo? Então, é justamente o valor que eu preciso, que é B ao quadrado. Então, na nossa fórmula aqui embaixo, que é B ao quadrado, aparece o 5. Tá? E isso tem que ser igual a 1. Então, já ia cometendo um erro fatal aí, pessoal. Vamos tomar cuidado. Então, de novo, tem o valor do centro, que é h e k. Tem o valor de a, que é 2. Tem o valor de b ao quadrado, tá? De b ao quadrado, que é obtido por Pitágoras, que é 5. Então, substituo na fórmula. Então, a formulazinha que aparece aqui para vocês, nada mais é que a equação da hipérbole desejada. Tá? Então, só tomem cuidado, pessoal, na hora que vocês forem ver o vídeo e para justamente conferir essas continhas que eu fiz. Tá? Eu ainda acabei notando meu erro aqui durante o caminho, tá? Então, preste bastante atenção ao fazer essas contas. Então, a equação obtida aí, de fato, é a equação aqui da hipérbole que a gente gostaria, tá? Então, a gente finaliza esse exemplo assim. A equaçãozinha desejada. Bem simplesinho, bem tranquilo de ser feito, só utilizar as informações do exercício e, claro, as nomenclaturas que a gente definiu no início da aula para poder explicitar qual é a fórmula da hipérbole. Tá? Então, só para finalizar, pessoal, todo esse contexto de hipérbole, no caso mais específico de cônicas, tá? Em geral, pessoal, as cônicas, que está aparecendo para vocês, é um caso geral aí, em um plano, uma cônica para nós é um conjunto de pontos que satisfaz essa equação que está aparecendo aí na tela para vocês. Tá? Essa equaçãozinha aqui. Tá? Então, qualquer conjunto de pontos que satisfaça uma equação desse tipo aqui, onde o a diferente de zero, ou b diferente de zero, ou c diferente de zero, é chamado de cônica. Tá? Então, se vocês perceberem, se vocês pegarem as equações lá que eu mostrei para vocês da parábola, ou da elipse, ou hoje mesmo da hipérbole, e abrir ali os quadrados, né? Deixa eu voltar aqui em cima, que a gente obtém um termo quadrático aqui, tá vendo? Então, se você abrir essas contas aqui, elevar ao quadrado, subtrair aqui, depois elevar ao quadrado de novo, fazer as divisões, enfim, você vai chegar em uma expressão desse tipo aqui, tá? Isso para hipérbole, isso mesma coisa funciona lá para elipse e parábola, tá? Então, a elipse, a hipérbole, a parábola são exemplos de cônicas, tá? Pensando nesse caso geral. Existem outras cônicas? Existem. Por exemplo, uma reta também vai ser uma cônica. Reunião de duas retas concorrentes vai ser uma cônica também. Uma circunferência, pessoal, que eu falei na última videoaula para vocês, que nada mais é que uma elipse degenerada, né? Então, são exemplos aí de cônicas, tá? Então, o nome cônicas, em geral, ele nasce da onde? Nada mais é que o quê?
o nome cônica nasce do quê? Se você pegar uma superfície cônica, você pegar dois cones aí juntos e você cortar eles por um plano, qualquer figura ali que aparecer ali por esses cortes são exemplos de cônicas. O próprio nome cônicas nasce do quê? Que ele é uma superfície cônica que é cortada por... É um cone, na verdade, pessoal, um cone cortado por um plano. Tá? Então, eu apresentei para vocês a parábola, a elipse e a hipérbole. Existem outros, pessoal, outras cônicas, que, por exemplo, retas concorrentes. Então, já foram casos que a gente já conversou lá atrás, tá? Circunferência também, que falei para vocês aí no caso da elipse. Mas, em geral, uma cônica é qualquer conjunto de pontos que satisfaz essa relação que está aí na lousa para vocês. Perfeito? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte de cônicas. Eu quis dar foco basicamente só nessas três, parábola, elipse e hipérbole. Tá? Cada um tem sua particularidade, mas se vocês perceberem, todas têm a mesma ideia. Você define as equações na origem, depois você translada ao longo do plano cartesiano. Perfeito? Então, chegamos ao fim dessa etapa do curso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar. Um abraço a todos e até a próxima.